Assembleia Geral, muito boa tarde. A crise, acreditam os chineses, representa também sempre uma oportunidade. Ao longo do ano, as subidas e descidas nas bolsas foram acentuadas. Alguns investidores perderam muito dinheiro, mas outros vão terminar com rentabilidades elevadas. Quanto a 2011, e apesar da crise de dívida soberana europeia, os analistas estão otimistas e apostam em valorizações das ações até 20%. As commodities são a aposta forte, o euro vai continuar sob pressão. A maior crise de dívida soberana desde a criação da moeda única não assusta os analistas do mercado de capitais. 2011 vai ser ano de ganhos nos mercados de ações. A Diff Broker aponta para um crescimento de 20% e a praça portuguesa não fica de fora, mesmo num cenário de entrada do FMI no país. Eu creio que globalmente em 2011 o mercado acionista deve subir, tanto o mercado português como o mercado europeu e americano, apesar de, durante o ano, podemos ainda ver os resquícios da dívida, do problema da dívida soberana que assola a Europa e, no meu caso, eu creio que Portugal irá ter que recorrer ao FMI, por isso deveremos ver 1 ou 2 meses bastante turbulentos, mas de um panorama geral bastante positivo, com subidas, creio eu, entre os 15% a 20% nos mercados acionistas. Por regiões, a Europa é a melhor aposta. O Barclays Wealth diz que as empresas foram excessivamente penalizadas e estão baratas. Já Warren Buffett diz há muitos anos, o segredo dos ganhos está em comprar bem. Nós estamos bastante positivos para o mercado mundial como um todo. Achamos que a retoma económica está aí para se compor e estamos especialmente positivos para ações europeias. Achamos que, em termos de avaliações, as ações europeias estão extremamente interessantes. Todas estas questões em torno da dívida pública soberana dos países periféricos acabará por se esbater e eu penso que, sobretudo nas empresas alemãs com muita exposição a países emergentes, nomeadamente na Ásia emergente e China, haverá grandes oportunidades para os investidores bastante atentos. Energia e commodities estão na mira dos investidores. Na reta final de 2010, o petróleo voltou a máximos de 2 anos, acima dos $90, a apostar num cenário de recuperação económica mundial sustentada. Como acreditamos também que as commodities, portanto, vão continuar a ser beneficiadas com o crescimento de países como a China e outros mercados emergentes, portanto, empresas também do setor mineiro serão potencialmente uma boa aposta. Incertezas só mesmo relativamente à moeda única. Os temas fortes nos mercados vão continuar a ser a crise de dívida soberana na Europa e o cenário de subida das taxas de juros nas economias emergentes. 2 fatores de pressão sobre o euro que no final deste ano desvalorizou em torno de 10% face ao dólar. O euro-dólar, portanto, mantém as mesmas fragilidades. Porquê? Porque a crise de dívida soberana estruturalmente ainda não está resolvida, portanto, têm sido pontualmente aplicados alguns remendos que para já vão solucionando pontualmente a situação. Portanto, é natural que o euro continue pressionado, portanto, e possa perder, nomeadamente, contra o dólar. Nem só da Grécia, Portugal e Irlanda vivem os mercados, Alemanha e França lideram a recuperação da Europa e 2011 pode ser ano de ganhos nas bolsas mundiais. Basta seguir os conselhos de quem sabe, ciente de que não há ganhos sem risco. Hoje, no Assembleia Geral, analisamos as perspectivas para os mercados neste ano que agora começa. É um tema que conta com a análise em estúdio de Afonso Azevedo Neves, comentador do ETV, e nesta primeira parte da Assembleia Geral contamos ainda com a participação de Filipe Garcia, da IMF, Informação de Mercados Financeiros. Afonso, desde já muito obrigada pela tua presença neste Assembleia Geral. Uma avaliação geral do que será o ano para os mercados financeiros? Bom, vamos por partes. Em primeiro lugar, para já desejar um bom dia de Reis aos nossos espectadores. Mas chamar a atenção para o seguinte, nós temos tido um dia hoje um pouco complicado. Eu percebo, até a introdução que foi feita, podemos chamar a este ano um ano de oportunidades. Mas é inevitável que os primeiros 3 meses deste ano vão ser à semelhança do que já se previa no fim de ano, em dezembro, em novembro, que vão ser 3 meses muito complicados e decisivos, sobretudo para economias como Portugal. Como Portugal, sobretudo para Portugal.
Todas as indicações feitas, seja as últimas notícias mencionadas são o The Economist, mas uma outra publicação com mais ênfase na informação, nas estruturas de informação e serviços de informação e ciência política, chamada Stratfor, já identificava Portugal como o próximo país a ser objeto de uma intervenção do FMI, com quase toda a certeza. Pela dificuldade que tinha demonstrado em consolidar as contas públicas, pelo próprio ambiente político que vive e que não se previa para Portugal nos próximos 3 meses um futuro muito brilhante. Que depois destes 3 meses, havendo uma provável intervenção do FMI e provavelmente algumas alterações a nível político, eu queria recordar que alguns países que já fizeram alterações fundamentais para a sua própria economia, para se adaptar à crise que estão a viver, são países que eles próprios já fizeram ou mudanças no seu governo, às vezes mudanças até mais radicais, no caso da Inglaterra, e que aproveitaram essas mudanças para também mudar a política. O que nós temos até agora, é a promessa de uma melhor gestão e de uma melhor gestão das contas públicas e de melhores resultados, mas aparentemente nenhuma mudança de política e nenhuma mudança de atitude política. Aliás, a atitude tem permanecido mais ou menos a mesma de há cerca de 6, 7 meses para cá. E que é um pouco resumida nestes termos. Não mencionar e não clarificar a situação que se vive, de forma a não deixar dúvidas sobre o que temos pela frente, o tal desafio, a tal oportunidade, por medo, da reação, quer dos eleitores, quer dos mercados externos. Presumindo, obviamente, que tanto os eleitores como os mercados externos estão, surdos e cegos. Esta atitude não mudou, não tem mudado. Há uma promessa que o candidato Aníbal Cavaco Silva ontem mencionou no seu papel de presidente, que havia uma promessa que o governo iria ser muito rigoroso na gestão das contas públicas nos próximos 3 meses e que, até marcou um pouco estes 3 meses como a fronteira para este governo mostrar resultados. Vamos agora trazer também para a conversa Filipe Garcia, da IMF. Filipe, muito boa tarde. Antes de falarmos nas apostas para este ano, importa saber se de facto neste próximo ano a Praça de Lisboa tem margem para recuperar aquilo que perdeu em 2010. No acumulado do ano desvalorizou cerca de 10%. Olá, muito boa tarde. Bom, eu penso que aquilo que tem sido dito no programa tem toda a razão de ser. Para nós nem se trata sequer de ser provável a intervenção do FMI, para nós é quase certa mesmo, e portanto tudo girará à volta dessa intervenção que provavelmente surgirá, se calhar em fevereiro, se calhar em março. Aliás, hoje aquilo que tivemos foi uma subida dos yields das obrigações, apenas com o anúncio de que Portugal vai colocar dívida a 4 e 10 anos na próxima semana, o que mostra bem... Terá sido esse anúncio que esteve na origem destas subidas, colocaram novamente os juros da dívida soberana nacional acima da barreira dos 7%? Não só, mas também. Se nós virmos hoje, todos os mercados notou-se uma maior aversão ao risco, o euro caiu, as matérias-primas caíram, os metais preciosos caíram, as bolsas não subiram, mas foi claramente em Portugal que os efeitos foram mais visíveis, quer na dívida, quer nas bolsas, e, portanto, há um retorno dos receios em torno das questões da dívida soberana, que só ficarão resolvidas, penso eu, com duas medidas ou com dois acontecimentos. Um que será é muito provável a intervenção da União Europeia e FMI em Portugal, e o segundo, de caráter muito mais abrangente, que será alterações ao nível da forma de governo do próprio Eurogrupo, da própria moeda única, que só depois disso é que nós podemos pensar em estabilidade dentro da zona euro. Para já,
e, como foi dito, o primeiro trimestre estará muito sujeito a estas volatilidades e estas questões e estas decisões, porque já se viu que a Europa não decide depressa e, portanto, não é de querer que cheguemos a março já com a situação resolvida. E 2011 vai ser um ano de ganhos nos mercados de ações? Pronto, podemos começar pelas ações. Parece-nos, sobretudo, que, em primeiro lugar, temos que perceber que as coisas já não estão propriamente baratas em muitos dos mercados. Não estamos, obviamente, a falar de Portugal, nem de Espanha, nem sequer de Grécia, Irlanda, mas falando, por exemplo, da Alemanha, falando dos Estados Unidos, as coisas não estão propriamente baratas. Parece-nos que, em termos de zonas geográficas, é a altura de fazer algumas escolhas assim, mais diferentes. Parece-me que é de evitar a China, porque estamos com algum receio sobre a forma como a inflação vai ser combatida na China e se isso não fará explodir a bolha do imobiliário na China e, portanto, é um mercado que não nos parece francamente atrativo nesta fase, apesar de todo o potencial da economia chinesa. E preferiríamos ir para outro tipo de regiões. Ainda para o Brasil, pensamos que 2011 ainda é um ano de ganhos no Brasil. Gostamos da história africana, há bolsas em África que vale a pena olhar e ainda há avaliações muito atrativas. E na Europa, parece-nos que a Europa de Leste, sobretudo a Europa mais desenvolvida, nomeadamente a Polónia e a República Checa, serão as melhores apostas para 2011. Portugal e Espanha apenas depois da coisa estar mais estabilizada na zona. Filipe, e ainda para além dos mercados de ações, em que outros ativos é que vale a pena apostar neste novo ano? Bom, por exemplo, no mercado cambial, que é aquele que nós observamos de forma mais próxima, porque é aí que nós centramos a consultoria que fazemos às empresas que são nossas clientes, eu arriscaria a dizer que gostamos da história do zloty, da moeda polaca, que está com boas perspectivas de valorização, quer do ponto de vista fundamental da economia, quer mesmo de possibilidade de subida de taxas de juros a curto prazo, e essa seria uma aposta interessante. Outra aposta interessante seriam as moedas nórdicas, nomeadamente a coroa da Noruega, que beneficia do preço do petróleo, e a coroa sueca, que também está agora num ciclo de subida de taxas de juros. E, finalmente, evitaria o euro, o próprio franco suíço, que nos parece caro, e o iene. O dólar deverá continuar a subir no primeiro trimestre. E no mercado das commodities, vale a pena apostar neste novo ano? O mercado das commodities está particularmente difícil, porque os fundamentais das matérias-primas, em geral, são bastante bons, mas os preços também já são muito altos. Aqui parece-nos que faz sentido apostar nas commodities mais ligadas ao ramo alimentar do que ao ramo industrial. E dentro dessas, parece-nos que o milho, até pela relação que tem com o mercado de energia, pela obrigatoriedade da sua utilização no fabrico de etanol, faz com que os preços estejam muito suportados. E parece-me que essa será uma aposta, se quisermos pôr as coisas nesses termos, que poderá ser interessante. Não aprecio particularmente os desenvolvimentos em torno do ouro, da prata em menor escala, mas do ouro sobretudo, onde parece estar a ser um mercado demasiadamente aquecido. Não vejo, enfim, grandes obstáculos que o ouro continue a subir nos próximos tempos, mas não é um mercado que atraia, porque neste momento depende única e exclusivamente dos fluxos de investimento especulativos que forem para o ouro e não tanto dos fundamentais mais clássicos. Daí preferir, sobretudo, as agrícolas e dentro dessas as alimentares, onde nos parece que os fundamentais são mais favoráveis. Ficam aqui então algumas sugestões para os investidores. Filipe, voltamos a falar dentro de poucos minutos.